Você que nos acompanha hoje no Prós e Contras, a gente vai justamente discutir essa proposta que está no Congresso Nacional, que propõe a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Essa taxa seria para bancar os custos como, por exemplo, energia, água, manutenção das próprias instituições. Mas claro que o tema levantou questionamento. Como cobrar dos alunos e como selecionar os universitários que devem pagar dos que ficarão isentos dessa cobrança. Pois bem, esse é o tema do nosso programa de hoje. Prós e Contras. Para debater esse assunto, nós recebemos o deputado federal e autor da proposta, o general Peternelli, do União Brasil de São Paulo. E eu lembro a você que você pode participar sempre aqui do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você concorda com a cobrança de mensalidade em universidades públicas para alguns alunos, sim ou não? Quem tem razão? Vamos então saber a opinião do nosso convidado. General Peternelli, seja bem-vindo ao senhor. Aqui ao Prós e Contras, por favor, fique à vontade. Adalberto, é um prazer estarmos aqui na Jovem Pan, sempre com a participação da população, que deve participar ativamente das nossas decisões políticas. Não há dúvida de que a conversa, os esclarecimentos e as sugestões produzem o melhor resultado. Deputado, eu vou começar com um dado, porque um estudo da própria OCDE mostrou que o ensino superior hoje no Brasil, por aluno, custa $16 mil, 16.232. A OCDE, que tem, na média, ensino universitário superior ao Brasil, gasta muito menos, gasta 13.342. Esse é um gasto muito superior ao ensino básico, ensino elementar, que é um dos dramas brasileiros. Como é que a gente começa a fazer cobrança na universidade, explicando isso à população, para, digamos, essa ideia ter alguma chance, porque ela é polêmica, de aprovação dentro do Congresso Nacional? São várias perguntas que você me realizou. Primeiro, por que o custo do aluno na Universidade Federal é tão elevado e no ensino básico, nas outras atividades, ele é menor? É pelo salário do próprio professor. Muitas universidades hoje, o salário do professor muitas vezes está girando lá em torno de 25 mil, digo em termos aquele que já é doutor nas atividades. Sim. É elevado, isso não ocorre nas outras atividades. Agora, nossa proposta, Adalberto, ela não entra nesse mérito, até porque isso é uma gestão dos reitores e são os reitores que devem falar sobre esses aspectos. Todos nós acreditamos que o administrador público tem que economizar ao máximo que é possível. O que nós estamos propondo, na realidade, não é nem para a manutenção das estruturas de água, de energia ou de atividade comum da universidade. Nós estamos propondo que se tenha recurso principalmente para pesquisa, desenvolvimento e investimento. E por que nós apresentamos essa proposta? Apresentamos essa proposta porque eu sempre ouvia falar que quem fazia medicina aqui era só quem tinha muito dinheiro, que quem bancava o curso de medicina era aqueles que pagavam o imposto e que era a grande classe que nós temos no nosso pessoal. Então, ficou aquela dúvida, tá bem, e lá mesmo no Congresso eu ouço a oposição, todos nós somos de acordo que devemos ter uma melhor distribuição de rendas. Então, também estudando outros casos, uni as duas coisas. Universidade pública, quem pode, paga, quem não pode, não paga. E isso, em 2019, nós protocolamos uma proposta... No começo do seu mandato, então? No começo do mandato. E eu já apresentei mais de 300 proposições. Dizem que é difícil um deputado aprovar uma proposição. Graças à minha equipe, já aprovamos mais de 10 proposições. Né? E como é que faria a cobrança? Qual é o critério? Obviamente é socioeconômico. Socioeconômico. Mas como é que se faz essa diferenciação? Eu dependo do quê? De assistente social para fazer esse julgamento? É a declaração do próprio aluno? O senhor viu que nós tivemos um problema quando a gente começou a ter bolsa especial, por exemplo, bolsa não vaga na universidade para pessoas que se declaravam negras. Muita gente que na foto não parecia se declarava negra e aquilo valia como, digamos, o documento oficial de que ela tinha acesso àquela cota mínima. Como é que isso vai acontecer agora?
No caso da pessoa negra, a própria legislação diz que isso é autodeclaração. Sim. Então, é fruto e gerou uma da série de distorções e vai gerar distorções. A questão socioeconômica é bastante delicada. Bastante delicada. Nesse caso, o reitor, né, é uma pessoa muito capaz, com a estrutura dele para definir, mas uma sugestão, entrei na universidade, não tenho condições de pagar aquela mensalidade. Eu faço um requerimento à universidade solicitando uma bolsa de 30%, 50%, 100%. A universidade vai com uma comissão, sugiro 2 alunos, 2 professores, 2 assistentes sociais. Esse aluno coloca todas as atividades, é feita uma análise, não só documental, mas na residência daquela pessoa, para verificar. E aí você, se concedeu a bolsa, no meu entender, dentro desse contexto nosso de transparência que nós temos que dar, de compliance, o nome de quem tem bolsa tem que ir para o quadro, porque os próprios alunos, eles também serão os fiscais disso. Se uma pessoa que está ganhando bolsa gasta muito na balada do final de semana ou tem carros incompatíveis com um subsídio público, sim, todos vão estar participando. E repara, depende de uma análise. Muitas vezes uma pessoa ganha R$5.000, mas o curso custa de administração 400. Vai analisar, porque uma mesma pessoa que ganha esse valor pode ter na sua residência vários problemas. Ele que mantém a família, ele tem pessoas com deficiência, outro que ganha o mesmo valor, mas ele mora com os pais, tem esse recurso próprio, pode pagar. Então, nós temos que acreditar, né, de que a análise feita por essa comissão, e temos que acreditar nas pessoas, seja a melhor possível. E eu levei em consideração exatamente isso, para que essa população nossa, que pega o metrô, que paga, todos nós sabemos que quem mais paga imposto é essa classe assalariada, esse mundão de pessoas. Ficam bancando, muitas vezes, o estudo de quem tem. Outras propostas, Adalberto, já também entraram no circuito. Alguns dizem, não, eu acho que o melhor, quem fez medicina numa universidade pública, ele deveria, no ano seguinte, trabalhar no SUS. Outra ideia. Prestar serviço. Serviço civil obrigatório. E que só falta regulamentar, está previsto, né? Até porque é mais justo, ele foi financiado pelo Estado e é óbvio que seja natural que devolva alguma coisa ao país que pagou o ensino para ele. Exatamente. Então você verifica, ele pode executar durante a faculdade, se a família tiver condições, pode executar depois da faculdade. São ideias. Deputado, o senhor acha que esse debate está mais maduro nesse momento? Porque ele parece muito lógico do ponto de vista de distribuição socioeconômica. Esse país tem problemas de diferenças socioeconômicas gigantescas e injustiças, inclusive. Mas isso nunca entrou no debate, inclusive de parte da esquerda que sempre roga esse assunto e toma para si o que também é injusto, né? Esse é o assunto do país inteiro, de que o país é injusto socialmente. É da esquerda que vem, eu sei porque eu estou nesse debate há uns 20 anos, deputado, e posso dizer que nunca avançou porque a ideia de que a universidade tem que ser pública, mesmo que ela não tenha recurso para fazer pesquisa, que é uma função da universidade pública também. O senhor acha que nesse momento nós estamos mais maduros em relação a isso? A comunidade universitária pode ter apoio internamente e a população vai entender? Porque houve uma pesquisa, deputado, não sei se o senhor conhece, lá atrás, que as pessoas mais pobres não sabiam que a universidade era pública. Hoje, obviamente, pelo nível de informação, todo mundo sabe. Mas não sabiam. E são elas que pagam, porque, por exemplo, as universidades estaduais de São Paulo são todas pelo ICMS, é o imposto estadual, que você paga quando compra 1 quilo de feijão. O senhor acha que o debate hoje, digamos, o momento está mais maduro para esse debate? É como nós estamos falando. Naquela oportunidade, até as pessoas falam assim, mas isso é a prioridade, Peternelli? Eu digo, não. Eu, por exemplo, colocaria como prioridade, né, os altos salários, que já passou, está no Senado, é prioritário o fim do foro privilegiado, é prioritário as ações judiciais até segunda instância, mas quando você apresenta um projeto de lei, ele segue um rito natural. Sim. Você vê que esse foi apresentado em 2019. E você, para apresentar uma mudança na Constituição, você tem que ter o apoiamento de 171 deputados. Não que eles concordem com a proposta, mas que eles concordam que aquilo deve ser analisado.
A Comissão de Constituição e Justiça só vai fazer uma análise da admissibilidade dela, se não fere uma cláusula pétrea. Depois tem comissões especiais, tem audiências públicas, tem toda uma sequência de votar na comissão para depois no plenário, em 2 turnos, 3/5, para depois no Senado repete tudo. Então, uma mudança da Constituição, ela tem todo um processo a seguir. A ideia precisa ser discutida, o senhor apresentou em 2019, mas vale só lembrar, fazendo aqui uma análise muito rápida da linha do tempo. Tivemos a prioridade da reforma da Previdência naquele ano, 2020 foi o primeiro ano da pandemia, segundo ano da pandemia 2021, e agora a gente está discutindo ainda um pouco de pandemia, mas a retomada econômica, com todos os assuntos em relação à inflação, por exemplo, depois da guerra, mais a recuperação econômica, que nós temos hoje uma inflação de oferta. O senhor vê espaço para isso caminhar num ano eleitoral? Eu vejo que muitas vezes a pessoa até me fala assim, mas isso não é muito, não é muito bom para você que é candidato. O objetivo, Adalberto, é que nós possamos discutir. E quando se faz essa discussão, parece que ela é nova. Não é. Na OCDE, de 29 países analisados, 20 cobram mensalidade nas universidades públicas. Dentre esses, a Austrália, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, né? Então, nós temos já todos os países desenvolvidos que executam. Também temos no nosso país aqui, o Banco Mundial sempre faz uma análise de vários tópicos, na minha página até coloquei sobre isso, e ele, quando faz uma análise da educação, ele sugere para combater as desigualdades, que todos nós queremos combater, as desigualdades, ele sugere também, o próprio Banco Mundial, com os seus analistas, que as universidades públicas brasileiras deveriam, aqueles que podem, cobrar uma mensalidade. Então, nós estamos trazendo uma coisa que já não é nada de inovadora, nós estamos trazendo uma proposta que é válida, que se tenha debate, para dar mais recursos e melhorar esses aspectos que eu digo de ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação. Quem ganha com isso? O aluno que pagou e mesmo o aluno que não pagou. Deputado, vamos colocar mais gente nessa conversa, porque nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema de cobrar mensalidade nas faculdades, nas universidades públicas do país? Acompanhe. E aí? Quanta gente, né, que precisa estudar, né? Quanta gente com potencial e que não tem a chance de chegar devido aos valores, né, muito alto. Sim. Então, eu acredito que deveria ser público para todo mundo. Eu acho que é uma tentativa de dividir os custos, né? Porque geralmente quem é mais rico vai para a universidade pública, porque é mais bem preparado, né? Então eu acho que teria que ter um critério de bolsas, alguma coisa, não cobrar diretamente, né? Não, nunca. Senão não é pública, né? Sim. Não precisa ter. Porque é o mínimo o governo fornecer educação. Não, eu acho que não. A gente paga tanto imposto, a gente tem que ter alguma coisa em troca, né? Já não temos saúde, não tem educação. Tudo depende de cada um, né? De quem tem condições, quem não tem. Acho bastante polêmico, bastante controverso, né? Porque ao mesmo tempo que a universidade pública deveria ser gratuita, porque por ser pública, eu reconheço que há muitos milionários estudando lá que poderiam contribuir. Acho que é uma coisa mais como se faz no exterior. Aquele cara que se formou numa faculdade, depois ele vira um empresário, ele patrocina, né? Então, só que infelizmente essa cultura nós não temos aqui. General, a gente percebeu que as pessoas estão por dentro do assunto, elas elencaram em todos os aspectos desse assunto. Mas eu vou me prender a uma senhora que ela fez menção ali sobre, mas se é público, então tem que ser de graça. Se eu pegar, por exemplo, vacinação no SUS, ela é pública, a saúde é pública no Brasil, mas ela tem critérios. Por exemplo, a vacinação agora da Covid. Eu elenquei quais eram os públicos prioritários que deviam tomar primeiro, ou seja, isso é um critério.
As pessoas acham que tudo que é público tem que ser gratuito e sem critério, porque hoje o único critério da universidade pública é passar no vestibular. E as condições não são iguais para todo mundo, porque a gente tem um problema na escola, sobretudo nessa escola secundária que dá acesso à universidade. O senhor acha que é esse o problema, que talvez que seja importante discutir com as pessoas, explicar isso a elas, porque não é que é público tem que ser gratuito, porque está gerando injustiça social, porque todo mundo que tem condições melhores vai ter mais chance de passar na universidade do que outros, é isso? Nós temos várias instituições, como é o caso do Banco do Brasil, é público, mas cobra. Então, nós temos vários serviços que são públicos e que quem pode paga. Outro dia, lá numa discussão, me falaram do SUS. Falaram assim, daqui a pouco está querendo privilegiar, colocar o SUS no circuito. Não, mas já é assim, né? Muitas pessoas não sabem. Quando você é atendido numa emergência pelo SUS, se você tem um plano de saúde, quem deve pagar aquele gasto não é o SUS, é o plano de saúde. Agora, interessante, Adalberto, é a pergunta. Ela influi muito na resposta. Fica uma sugestão para a Jovem Pan fazer a seguinte pergunta. Você paga os seus impostos e esses impostos estão financiando a faculdade dos ricos na medicina e é de graça. Você acha justo? E vamos ver qual vai ser a resposta que eles vão dar a essa pergunta. Porque quem estrutura, quem é pobre não vai pagar. É lógico que tudo tem que ser de graça. Mas nós temos que buscar maneiras, né, de distribuição, tanto que o próprio imposto de renda visa isso. Mas você sabe melhor do que eu que quem tem muito recurso trabalha com holding e outras coisas e acaba não gerando imposto de renda. Outros se transformam em pessoa jurídica, porque aí o foco é diferente. E temos vários casos. Então, no nosso caso, o objetivo foi dar melhores condições para a universidade e ter uma justiça social, sem estabelecer outras polêmicas que, por acaso, elas são vinculadas a isso. Mas eu não acho justo essas pessoas mesmo que foram entrevistadas, que pagam os seus impostos, custear um curso de medicina da USP ou da Federal. Minha filha fez a Federal. Eu poderia contribuir com a universidade em pesquisa, em várias outras coisas, e entendo isso como uma possibilidade. O debate vai produzir o melhor resultado. General, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, e essa sua sugestão, né, de contribuir depois da universidade, já que ela foi de graça, é um tema muito importante para que seja estudado. Serviço civil obrigatório. Aliás, porque eles fazem a cooperação com alunos de escolas militares, mas quem se forma na escola militar é obrigatório permanecer por um tempo na força. O senhor conhece muito bem essa história. Me perguntaram sobre isso, é até interessante. Eu falei assim, mas lá... você acha que tem que pagar a academia? Eu digo, olha, se você não ficar até 5 anos, você tem que reembolsar o que você gastou na Academia Militar das Agulhas Negras. Está aí um bom exemplo, você lembrou muito bem, né, esse caso. Muito obrigado pela oportunidade. São os alunos de escolas militares que normalmente cuidam da escola. Não se vê isso numa escola pública, numa universidade pública. Os alunos não fazem faxina, ou como se diz no meio militar, não faz a faina da limpeza lá, para se ter uma ideia, para entender exatamente como as coisas funcionam, o quanto é importante valorizar o que é público e o que você recebe do Estado.